É, oh, foi, got it. A Érica é uma grande, grande companheira, né? Minha supervisora há 2 anos. Estava contando para os meninos, a gente se encontrou há 2 anos atrás e não nos deixamos mais. E hoje aqui com vocês, eu fiz assim, foi a minha escolha, até ia ser uma surpresa para a Érica, e a minha escolha foi fazer uma apresentação artesanal. Artesanal, assim, eu fiz, vocês vão notar como é que a coisa está assim, né? Não profissional, nesse sentido de foto e tudo, mas foi a vontade que eu tive, para poder trocar com vocês a especificidade assim, do que eu faço. Então, quando a gente fala esterogestação, né? Gestação externa, eu sempre falo, aqui na Lacose de Bebê, eu estudo bebês com vocês, né? Estudo muito mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a minha pesquisa é sobre adultos, né? E aí, o que eu pesquiso? O apaixonamento adulto. E, né, com os meus anos de clínica, eu fui notando que nas pessoas as questões amorosas elas se apresentavam com uma dor diferente. Era uma dor maior, né? Era uma dor maior. E aí uma pessoa chegava, perdeu um filho, perdeu uma mãe, é uma dor. Mas foi traído, a relação acabou, era uma outra dor. E eu comecei a pesquisar, né? E interesse próprio. Isso também me embatuscava. Por que a gente tropeça tanto? A gente dá conta de tanta coisa na vida, mas os maiores tropeços da nossa vida é na vida amorosa erótica adulta. Nessa pesquisa, eu comecei a pesquisar o casal, e aí ela foi me conduzindo ao primeiro casal que a gente faz, que é o casal mãe-bebê. E a relação, né, que se estabelece, e que aí, com os meus estudos, a gente vai muito mais longe hoje, porque estuda as relações que o feto estabelece com a mãe, com o mundo, né? Aí, conhecendo o Busnell e todos que a Érica me apresentou, enriqueceu profundamente essa pesquisa. E, então, eu queria convidar vocês para pensar o bebê, eu costumo dizer assim, que as nossas relações de adulto, elas são as mesmas do bebê. E aí vamos trocar, eu vou entrar com o slide, a primeira lâmina, que é o convite que eu quero fazer a vocês, né? Vou dar bastante referência, tudo, mas um convite para a gente. Posso share screen? Foi. Tá liberado, pode eu vou colocar em apresentação, deu certo? Ainda não. Não. É mais fácil você sair, daí você compartilhar a apresentação. Como é? Agora eu saí. Agora eu entro de novo em share screen. E daí você compartilha a apresentação. Não o PowerPoint. Estava antes. Entendi. Tá. É assim? Isso, tá ótimo. Interessante. Aprendi mais uma coisa, dona Mariana. Então, gente, Lacose Bebê, a esterogestação, conexões bebê-adulto. Era isso que eu queria já apresentar. Conexões, que é uma palavra muito cara na pesquisa que a gente faz aqui em Goiânia, Bebê Canguru. O Instituto Bebê Canguru, gente, existe desde 2014. A gente faz uma média de 100 bolsas cangurus que a gente doa nas maternidades. Então, nós temos um trabalho de muitos anos
somos considerados de utilidade pública a nível municipal, a nível estadual, e a gente é muito respeitado, né? Então, e a palavra conexão, ela está muito na nossa pesquisa. Agora, eu passei, não quer passar. Passou. Vamos lá. É isso que eu queria dizer para vocês. Esse nosso momento, de fato, é um convite para a gente pensar juntos. Pensarmos juntos, que é um conceito do Christian Hoffmann. O Christian Hoffmann, com o qual eu estudo muito, né, e estou traduzindo o meu livro Angústia Nascida com a Vida, ele está fazendo a revisão da tradução comigo, e ele hoje usa muito essa expressão, inclusive ele fala pensar com Lacan. Gente, vamos pensar com Lacan, não vamos repetir Lacan, vamos pensar, né, com os grandes pensadores. Então, eu estou convidando vocês a pensarmos juntos nessa troca de saberes, que é um conceito da Érica Parlato. Eu estou chamando de conceito. Para mim, esse convite da Érica, a troca de saberes, é um verdadeiro conceito para mim, para a psicanálise do século XXI. Mas, se vocês notarem, é a mesma coisa, porque quando o Christian Hoffmann fala pensarmos juntos, pensarmos saberes, troca juntos. Olha que maravilha. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui com o que eu vou apresentar para vocês, para que a gente possa produzir novos saberes nessa praxis psicanalítica e nas pesquisas, na nossa prática, nas nossas pesquisas. Então, eu vou apresentar, né, a minha obra sobre esterogestação no viés que eu escolhi hoje, que é o viés bebê adulto. E, por favor, né, podem levantar a mãozinha, podem, na hora que vocês quiserem, vocês podem colocar qualquer coisa que queiram. Começo pelo artigo da revista Crianças. Até, gente, para dar uma cutucadinha, quem não comprou Revista Crianças, volume 3, compre, porque é um primor, é um orgulho. E aí, as meninas me viram falando lá em Paris e entraram em contato para falar de que, Luciene, é interessantíssimo isso que você traz. O quê? A ideia de um primeiro e segundo desmame em Lacan. Olha só, por isso que eu falei para vocês, isso é fotografia minha, gente, artesanal. Essa é a característica do artigo. Os 2 desmames do bebê. Então, se elas ficaram impactadas por essa ideia, mas a gente não é o desmame do leite? Não é o desmame do seio? Não. Lacan diz que a gente tem um outro desmame antes desse desmame. De fato, é um desmame também. Então, para vocês verem que a ideia, uma das ideias que, ao se falar de esterogestação, as pessoas ficam impactadas, uma delas é dizer que existe um outro desmame antes do desmame do leite. Nossa, desmame do quê? E aqui no artigo, inclusive, eu vou pegar a ideia de que todos nós nascemos prematuros, que está no artigo. Como assim? Todo ser humano é prematuro? Todos nós somos mamíferos de nascimento prematuro. E aí vem a citação do Lacan. Vocês vão achar lá no livro Os Complexos Familiares, página 27, para quem quiser, né? Um desmame mais antigo, ele está falando desse outro desmame, mais penoso, de maior amplitude vital, aquele que, no nascimento, olha, gente, no nascimento, a gente não desmama do leite no nascimento, separa a criança da matriz, da mãe. Separação prematura da qual provém um mal-estar que nenhum cuidado materno pode compensar. Esse é o desmame do nascimento que ele fala, o desmame original, o desmame primitivo. Ele tem
esses nomes todos para falar desse desmame. Nós vamos seguir. Quando eu falo em complexo do desmame na obra de Lacan, né, essa ideia dessa perda antes da perda do seio, onde é que, na obra de Lacan, para vocês poderem se localizar, quem tiver interesse, então, você vai encontrar em complexos familiares, e principalmente em um pequeno capítulo, né, título, complexo do desmame, complexo da intrusão, complexo de Édipo. Ele fala dos 3. Geralmente, as pessoas lembram do espelho, que é o complexo da intrusão, do complexo de Édipo, mas as pessoas se esquecem do complexo do desmame. Isso é Lacan, não sou eu. No seminário 10, que se chama A Angústia, e que trata dos famosos objetos A, seio, fezes, voz, olhar, né? Fala da pele também, gente. Fala do corpo também, fala da placenta, da perda da placenta, que é exatamente o objeto perdido, como o seio. Está lá no seminário 10, e vocês podem localizar, e no meu livro que eu vou mostrar aqui, eu tenho todas as citações. Onde mais na obra de Lacan? Os 5 artigos, dos 6, 5 artigos da parte 2 dos escritos, versa sobre o tema, de uma maneira ou de outra. Inclusive, aquele que fala sobre a agressividade, o que eu acho que é muito importante para a gente pensar hoje, né? A agressividade, sempre, né? Mas a gente anda muito incomodado com o tanto de agressividade nas redes sociais, entre países, imigração, tudo isso. Lacan tem algo a dizer sobre isso, e nós, psicanalistas, também. Agora, quando eu utilizo o termo esterogestação, né, da onde eu tirei essa teoria que tem 3 bases principais. Lacan, e o que eu acabei de falar, o complexo do desmame e a angústia em Lacan, naquelas obras. Ashley Montagu, para quem quiser aqui a referência, ele é um grande antropólogo, biólogo inglês. Ele é tão importante que ele foi sagrado Sir pela Rainha Elizabeth em agradecimento a serviços prestados à humanidade, pelas pesquisas dele, e ele vem com esse termo esterogestação, ele é que fala do nosso nascimento prematuro, que o ser humano precisava de ser recebido no mundo de uma maneira mais adequada à sua enorme prematuridade. E ele propõe, ele fala dos Netsilik. Os Netsilik é um povo que é o único povo do planeta que praticou, hoje a comunidade está mais esfacelada, mas eles estão voltando, mas as pesquisas que foram feitas na década de 50 por De Boyer mostram, né, quer dizer, não é carregar o bebê, como na África se carrega, né, em partes da China, carrega o bebê numa bolsa, atrás ou na frente, não. Os Netsilik, o bebê nasce e ele fica colado ao corpo da mãe e vai descolando nos primeiros dias, na medida que ele vai dando conta do corpo dele. E é uma sociedade muito, muito diferente da gente. É muito interessante, vocês podem googlar, vocês vão achar com o nome de Inuit, mas os Netsilik são Inuits particulares. Para vocês terem uma ideia, né, eles têm uma capacidade de homeostase emocional diante de perigos que assustou os pesquisadores. Eles têm características, os pesquisadores falam assim, não parece uma raça humana, parece uma raça superior à da gente. Eles têm uma habilidade motora, por exemplo, eles leem de cabeça para baixo, normalmente. O Netsilik, ele
Você pode virar qualquer coisa de cabeça para baixo que ele lê do mesmo jeito. Eles têm uma habilidade de ver movimento no que está parado. Eu tento entender isso, gente, e juro que a minha cabeça não entra na minha cabeça. Como é que você mostra uma estátua? Você mostra uma estátua com Netflix? Se a gente está vendo a cara da estátua, a gente está vendo a cara dela. Ele consegue ver a estátua em 360. Não consigo explicar, mas a gente pode pensar que ele teve o suporte desse corpo materno no movimento, no calor, nos barulhos do corpo materno, no cheiro, né? E isso criou conexões neuronais mais ricas, eu diria, mais ricas. Agora, o terceiro, desculpa, deixa eu voltar, é porque eu estou querendo... Tá aqui. O Edgar Reis Sanambria, que todo mundo já conhece, né, que o método canguru do Ministério da Saúde, por que ele é uma base para a minha proposta? Base só no sentido de dizer, gente, olha só, carregar um bebê, né, delicado, frágil, junto ao corpo, traz muitos benefícios, né? Eu não teria como ter desenvolvido a teoria da esterogestação que eu proponho para bebês a termo, entre aspas, se não fosse o método canguru, que a Gláucia, nossa colega aí, né, papisa. Eu falo que ela é papisa. Por quê? Porque exatamente quem sou eu para dizer, nossa, mas dá muitos efeitos positivos, porque olha só aqui o Ashley Montagu. Não, o que mostra realmente grandes efeitos é o fato de ser usado, né? É usado numa situação de doença, entre aspas, não sei se eu posso falar de hospital, e depois vai para casa e tenta se integrar à vida cotidiana. Eu penso que se a gente caminhar mais na maternagem canguru, fica mais fácil, inclusive, para o método, porque a ideia é que seja uma maneira de cuidar do bebê que faça parte da vida cotidiana. É uma maneira, é um instrumento da vida cotidiana. Tá. Os livros que, inclusive, foram citados pela Júlia, né? Os meus livros, A Felicidade Bate a Sua Pele, eu vou mostrar agora, que foi um livro para o público em geral. E é um livro simples, gostoso de ler, e vocês vão ver o conteúdo rapidamente comigo aqui. Angústia Nascida com a Vida, vocês vão ver também. Então, essa é a capa da Felicidade Bate a Sua Pele, o que já pega as pessoas. Pele, todo mundo espera a porta, e ainda tem uma porta ali, né? Teoria do apaixonamento. Mas o que isso tem a ver com a relação mãe-bebê? Agora eu vou compartilhar com vocês as minhas fotografias artesanais. Gente, observa. A ideia do livro é ser muito simples e trazer uma informação nova, relevante, para as pessoas pensarem a relação amorosa, erótica, adulta. Através da psicanálise, sim. Então, capítulo 1, Amar e Sofrer. Então, o capítulo, ele tem sempre um título, e o título aqui eu pus do mesmo lado, mas geralmente é antes. Quando a pessoa vira a página, ela vê a charge, a fotografia, quer dizer, o desenho. Olha só, gente, vocês estão vendo que tem à esquerda o espelho. Isso é um espelho. Aí, imagina eu em imersão com um artista plástico para criar esses personagens. Então, o do lado é o apaixonado, o do lado direito é o apaixonado. É o mundo, observa que é o mundo. Né? Cada um de nós é um mundo. E um mundo, um universo único, né? E o mundo, o corpo mundo, está apaixonadinho, gente. Apaixonado por quem? Pelo espelho. Espelho que é o quê? Reflexo dele mesmo, mas ele não sabe, assim como Narciso não sabia. Então, vocês estão vendo que tem a carinha? Eu estou aqui com o cursor, a carinha dele aqui, refletida no espelho, mãozinha. Ai, a carinha feliz, feliz, apaixonado. Mas olha o outro lado, a carinha com medo, que é o que vem quando a gente apaixona, que é aquela, né,
aquela alegria esfuziante, aquela jubilação. Olha que eu estou usando a palavra jubilação, que vocês conhecem lá do espelho, estão lembrados? O júbilo do espelho, mesma coisa. Então, o coitadinho está feliz e está sofrendo o corpo mundo. Aí, eu vou só mostrar 3 capítulos. No capítulo 4, 2 em 1. Exatamente, eu vou mostrando por que a gente fica apaixonado. Porque a gente já foi 2 em 1. Porque o apaixonamento é quando a gente cola em alguém e vira 2 em 1. Mas quando é na barriga da mamãe. Então, esses desenhos assim, tá vendo? Mamãezinha mundo, bebezinho mundo, cada um é um mundo. O bebê já está separado da mãe, mas, ao mesmo tempo, está vivendo, né, a ilusão do 2 em 1. Não sei se eu posso chamar isso de ilusão para o bebê, mas a experiência, né? E aí já começa a ter algum sentido a proposta que eu faço para entender o apaixonamento, né? E aí, capítulo 13, de onde vem a angústia? Olha só, porque eu trabalho com a ideia de angústia. O bebezinho, feliz, feliz, a carinha de feliz dele, na barriguinha da mãe, de repente, buá, o grito. Olha lá, nós no grafo do desejo, ó, o grito, né? Pulsional da perda do útero, perda da placenta, perda do corpo materno. Daí vem a angústia, é a minha hipótese, né? Aí vem, o que nos salvará da angústia? Lá vem ele, puf, para dentro do espelho. Entendeu? Para dentro do espelho, um corpinho lá, sofrido sozinho, coitadinho, separado, perdeu tudo. Puf, entra dentro do espelho. Bom, e aí a história continua, porque quando a gente entra dentro da pele do outro, vocês sabem das catástrofes da nossa vida, né? Agora, o outro livro é esse, Angústia Nascida com a Vida, a perda do corpo da mãe, olha lá, né? E que é o complexo do desmame Lacan. Esse já é para nós, né? Que trabalhamos com bebês, para intelectuais mais interessados, é esse livro que a Érica vai lançar, né? O Instituto Langage, lá em Paris, no segundo semestre desse ano. Ele já está quase todo traduzido, revisado, e são 3 revisores, um deles o Christian Hoffmann, olha que orgulho, né? Mas é um livro assim, Lacan na veia, gente, Lacan na veia, só que eu comento, eu introduzo, lanço como é que a gente fala? A citação e comento a citação. A Belém está aí. Belém, você podia falar para o pessoal, a Belém, ela é uma grande escritora infantil, gente. Quem dera a gente chegar lá, ela tem 33 livros publicados, inclusive vários que estão pelas bibliotecas do Brasil todo. Eu não sei, eu sempre esqueço as contas, mas ela tem, assim, centenas de livros de criança no mundo, né? E ela foi a primeira revisora. Você lembra, Belém, o que você falou do Lacan no Angústia Nascida com a Vida? É uma experiência, né? É uma experiência mesmo, fazer revisões do material que a Luciene traz. Não sei nem se a gente pode falar, mas vai sair um livro aí com o Jorge Forbes, né, Luciene? Então, vamos deixar isso para depois. Gente, vocês se preparem. Angústia Nascida com a Vida, quando eu comecei a ler, né, e a fazer a revisão, o que ficou muito claro para mim, desde o início, é porque a gente sabe o quanto não é fácil ler Lacan, né? A grande questão é sempre, eu sempre disse para a Luciene que o Lacan é uma outra língua, né? Mas é mesmo. E a Luciene, Lacanês é uma outra língua. Ela faz esse trabalho de legendar Lacan. Então, é como se ela pegasse essa língua. Imagina quando você está assistindo um filme, aí o filme é legendado, tudo faz sentido naquele filme. Mas não um filme em alemão, por exemplo, né? Exatamente. Foi isso que ela me falou. Esse texto não só é legendado, a fala, né, o escrito de Lacan, como também as conexões que a Luciene dá conta de fazer
Porque muitas vezes você passa por cima de coisas muito importantes nos textos de Lacan. E ela conseguiu pensar isso de forma que tudo está em conexão. Muito bem. Que é exatamente o que Christian Hoffmann fala. Ele fala desse jeito, né? Você, de fato, foi para sutilezas que nós passamos por cima. Ele fala isso. Nós, os parisienses, né? E é isso. E foi um grande presente que a Belém me deu. Quando eu falei, é complicado, Belém. Ela falou assim, antes da gente ler você, a gente não entende nada. Depois que a gente lê a sua parte, você legenda Lacan. Então, eu tenho muito orgulho, porque vocês viram que eu gosto de falar fácil. Por isso, meu primeiro livro, né? E foi assim, é para o público leigo. E é para a gente rir e aprender, né? Mas por que não também se ter prazer no aprendizado mais acadêmico? Eu gosto de escrever gostoso, gente, de qualquer jeito. Então, para vocês terem uma ideia, olha só, aqui eu trouxe para vocês o sumário, o nascimento da angústia, o que vem depois do nascimento. Vocês estão vendo que a ideia, assim, a gente se angustia, a gente sofre. E onde é que a gente vai buscar alívio desse sofrimento? Né? Tentando se agarrar ao que a gente perdeu. O que a gente perdeu é bem a ideia da teoria das pulsões. Mas aí quer dizer, eu vou fazendo esse caminho, né? Aí eu apresento o complexo do desmame em Lacan, as consequências desse desmame, que são consequências, Lacan deixa muito claro, ele fala que são consequências assim perenes, né? Que a gente leva para a vida ele chama, e inclusive se encantou muito o Christian Hoffmann, que ele fala da alimentação parasitária, que é do leite ou do sangue, e que esse período em que nós, humanos, passamos por uma alimentação parasitária, porque quando a gente está na barriga da mãe, a gente parasita o sangue da mãe, que vai lá pelo cordão umbilical. Quando a gente nasce, a gente parasita o leite, que é sangue transformado em leite. Então, é uma maneira linda de falar da vida intrauterina e pós-natal, imediata, como um período, né, de uma ligação muito intensa. E Lacan, aí o Christian fala, mas Luciene, eu nunca tinha prestado atenção, nunca li isso, mas ele fala essa alimentação parasitária. E aí falo da angústia nascida com a vida, que é uma frase de Lacan, não é minha, entendeu? A perda do corpo placenta, aí eu falo os 3 tipos de angústia, alguns vocês já conhecem, que é do olhar do outro, a angústia sinal, mas não se fala da angústia original, e é dessa que eu falo. Aí fala do bebê que se desmama, não somos nós, que é a minha conceituação de seção, que é de Lacan também. Aí vai o vazio, o estádio aéreo, e olha, somos seres desconectados. Por isso que eu falei que era tão importante para mim essa ideia, né, nessa pesquisa, de desconectar, né, e me lembro muito da frase, das expressões do Winnicott, que ele fala, quando a gente nasce, a gente se desconecta, despenca, fragmenta e morre. A sensação de morte, que eu penso tem muito a ver com a crise de pânico. O momento, né, do pânico, ele parece muito com essa descrição. Então, sobre reconexão, como é que é feita essa reconexão, e aí, o que fazer com esse vazio, e no final, o corpo despedaçado, que é uma expressão de Lacan, né, que dá uma certa polêmica, e a gente vai explicar isso melhor, que é essa sensação de fragmentação que a gente tem, porque a bainha de mielina ainda é lenta, ela é apropriada para a vida aquática, mas não para a vida aérea, né? E a agressividade, que eu tinha falado para vocês. Aí tem 2 anexos, que são anexos sobre, dá uma explicação sobre os complexos e sobre a vida, a unificação amniótica, que é a vida pré-natal. Bom, então, só para vocês terem uma ideia dos temas. Aí, a vida intrauterina, aqui a gente, só para pensar na passagem, do antes e depois.
vida intrauterina aquática, nascimento, vida extrauterina aérea. E agora, vou trazer para vocês umas frases da Muriel. Foi. Deixa eu tirar. Da Muriel Chauvet, que fala melhor do que eu dessa passagem, né? Dessa passagem, e eu acho precioso, gente. Isso é ela que afirma. O feto, aliás, é ela que afirma, eu colhi esse material naquele colóquio no começo do ano passado, na Ali, do corpo despedaçado. Au-delà du corps morcelé. O feto está acostumado a ficar enrolado, confinado, apertado, contido e feliz. Isso é dela. Feliz é dela, não é da Luciene, gente. Todo mundo que me conhece sabe que a palavra feliz, felicidade, alegria vive na minha boca. Mas isso aqui é da Muriel. Ao nascer, ele tem um encontro com a gravidade. Adoro essa palavra encontro. Um encontro com a gravidade. E começa uma turbulência sensorial. A gravidade o esmaga no seu fluxo, ele perde os apoios da cavidade uterina, é como um peixe fora d'água. Eu fico pensando, um peixe fora d'água, né, que não tem apoio. A inorganização, de novo, a palavra organização, desorganização, ela é preciosa para a gente pensar. A inorganização da sua motricidade, a falta de recursos tônicos e posturais, né, aquela fragilidade, né, torna-o incapaz de se reunir, de promover uma integração do corpo contra o campo gravitacional. Então, integração do corpo é a unificação que faz um corpo, né? A rigor, a ideia do corpo despedaçado seria um não-corpo, é um não-corpo, é a hora que a gente se fragmenta na vida. Acontece um problema na nossa vida que a gente se desorganiza, a gente se fragmenta, e depois a gente se recompõe, se reintegra. Então, o bebê vive isso, nós também vivemos. Pela vida toda, a gente passa por essas experiências a cada momento da vida. Agora, seu desequilíbrio tônico leva a uma busca incessante de não cair. Olha só o que eu estou falando. Agora, pensa numa criança fora do corpo, solta, né? E uma criança firmemente presa contra o corpo, assim, numa bolsa canguru. Quando está na busca incessante de não cair, o corpo da criança fica ausente de toda erotização. Isso é grave, né, gente? Isso é grave. Então, está aí um presente, e aí termina. Há uma hipersensibilidade às variações vestibulares. Uma das coisas que eu mais estou pesquisando hoje, por causa de ritmos de movimento, as questões vestibulares. Na verdade, o mal-estar labiríntico, hoje, gente, Jacques Alain Miller, ele trouxe essa expressão angústia labiríntica para os adultos. Quem quiser, vai lá, googla Jacques Alain Miller, angústia labiríntica, para falar dessa angústia no adulto. O que é labiríntico? Aí eu tenho uma amiga, muito amiga irmã, que fala assim, 90% das crises labirínticas são de origem emocional. E ela é otorrino, uma baita otorrino. Então, diz, a bacia não se enrola, o que se constrói é uma vulnerabilidade corporal e psíquica. Vulnerabilidade, o pavor da nossa vida. A gente tem medo de perder a saúde, a gente tem medo de envelhecer e não ter uma bela aposentadoria que nos sustenta. Por quê? Porque a gente tem medo de ficar vulnerável. É isso que eu falo muito. Bom, isso continua Muriel, tá? Isso aqui não sou eu, é ela ainda. Como podemos ajudar o bebê a habitar seu organismo para fazer dele um corpo no extraútero? Pois, aí ela diz, a criança tem uma motricidade relacional, o bebê se nutre do diálogo tônico-emocional, quer dizer, olha a coisa do corpo e emoção, corpo e emoção. O bebê se regula a partir do ambiente. E o ambiente, a gente sabe, por excelência, é o corpo do outro, no início. O apoio humano é o corpo do outro. Isso ela diz. Os apoios permitem que o bebê esteja disponível para outras coisas.
Mariana, não é você que... Não, é a Júlia. Júlia, você que faz muito... Não, não é nem Mariana, nem a Júlia. Quem é, gente, que faz a pesquisa dos apoios? Do Langage, tem alguém, mas Eu acho enfim. que é uma doutoranda lá de Paris, Luciana. Era a Isabela Isabela também falou dos apoios, não? Essa ideia. Quer dizer, agora pensa, a gente... Do apoio fala dorsal e plantar, que a pesquisa é o doutorado da Isabela Marques, que é da UFMG. Não é esse nome, Foi a doutoranda da mas Érica. essa ideia. Olha só, gente, quando a gente está na vida adulta... Ela sim, Júlia. É a Isabela, que fala lá na que UFMG faz esse esse, trabalho. né? Certo. E tem outra que faz... Aí, a ideia, quando a gente fala assim, gente, o chão se abriu. Quando a gente está num momento que algo muito terrível aconteceu, eu falo assim, o chão se abriu, eu perdi o pé, né? Eu perdi a firmeza. Então, nós temos um monte de expressões que falam da mesma coisa, né? Aí ela diz, trata-se de estar apoiado ou estar no vazio. Isso é Muriel. Agora, eu termino dizendo, né? Quando o bebê chega ao mundo aéreo, com a esterogestação, o carregar na bolsa canguru, essa é a ideia geral, né? Na posição vertical, como fazendo parte do corpo, oferecendo condições mais semelhantes às que tinha no intraútero, podemos ajudá-lo a melhor. Essa é a nossa hipótese. Respirar, digerir, se aquecer, evitar cólicas e refluxo. Eu fico pensando muito nessa questão do refluxo do bebê a risco de autismo, sabe? Das dores. Sentir sensações vestibulares como tinha, sentir a pressão sobre o corpo como das paredes uterinas, sentir o ritmo e movimento. Então, é como assim, a gente pode dar isso para o bebê numa dose, porque é claro que ele recebe tudo isso. Lógico, a gente pega o bebê, embrulha, põe ele junto com a gente, né, ajuda a respirar, mas tem um instrumento que facilitaria bastante, que potencializaria. Agora, eu quero terminar com a minha famosa fotografia que a Lília que tirou, Lília que está aqui, que foi um presente dos céus, dessa experiência que a gente teve de canguruzar a ver. Eu fiz o canguru, e ela estava doentinha, a família não ia, estava ausente, e aí a gente fez esse movimento, né? E que depois, né? Enfim, a gente teve que fazer adequações, mas foi vivida essa experiência. 2 horas que eu carreguei a ver em canguru, para os que não viram ainda, vou mostrar a foto, porque não precisa falar nada, tem que só olhar. E aí, se eu falo de sofrimento que a gente pode amenizar, angústias pelas quais a gente não precisa passar, que podem ser amenizadas, e, portanto, a gente será um adulto com menos traços angustiantes, né? Guardados dentro da gente, que vão saindo aí diante das situações da vida. Então, será que isso nos ensina algo? Eu vou começar com essa pergunta para vocês. Eu vou projetar agora a foto, as 2 fotos do antes e depois, e pensarmos, né, pensar em todos nós. São 2 corpos, um corpo antes e um corpo depois. E como eu estou estudando muito o corpo, Júlia, fala o nome da autora, é Lúcia. Isso, a Lúcia Santaella. Gente, esse nome que eu não decorei ainda, Santaella. Quem quiser pensar o corpo, eu estou pasma. Eu estou pasma com o livro. A Érica me falou, comprei, o livro chegou. E aí, para a gente pensar que nós temos vários corpos, ela fala isso, né? O corpo do carnaval, por exemplo. Agora, vou apresentar 2 corpos para vocês agora, completamente diferentes. Mas aí vocês vão falar, mas é da mesma pessoa? Pois é da mesma pessoa, é do mesmo serzinho.
né? É do mesmo sujeito. Mas são dois corpos completamente diferentes. O que que um mostra, o que que o outro mostra? O que que aconteceu com esse corpo num espaço de 2 horas? E aí eu me pergunto, o que essa história de carregar um bebê em canguru, o que é que isso tem que produz esse efeito? A pergunta eu faço também. Eu fico tão encantada, mas eu não fico, eu não tenho resposta. Quer dizer, a gente supõe, né? Tem um embalo, tem tem a pressão. Mas então vamos, as que não viram ainda, né? Preparem-se para levarem um choque. Quem não tinha visto ainda, do nosso grupo aí, poderia levantar a mãozinha? Quem não tinha visto? Porque eu mostro isso para todo mundo, gente. Quantos, Júlia, não viram do nosso grupo de hoje? Eu estou vendo 4 aqui, mas eu estou vendo pouco. Então, gente, observa, né? Quando eu levei para a Érica essa foto, ela foi me descrevendo, porque nem isso eu não tenho capacidade, entendeu? Ela falou, Luciene, a primeira bebê, né? Gente, isso fui eu, e a Lília que está aí para não deixar eu mentir sozinha, né, Lília? Você está aí? Eu vi a Lília chegando. Lília Reis. Você podia dar uma palavrinha, a Lília está aí? Tô sim, Luciene. A Lília tá. Gente, esse anjo que chama Lília, vocês não têm ideia do que é essa mulher. Vocês não têm ideia do que é essa mulher, entendeu? Porque ela hoje é voluntária, mas ela é psicóloga, ela é uma baita psicóloga, psicanalista de anos de trabalho com bebês em instituições aqui de Goiânia, assim, a top, e ela até hoje ela continua trabalhando, mesmo tendo aposentado, e é assim, uma Lília, freud-lacaniana de 4 costados. Ela apaixonada pelo Freud, mas tem um casinho com Lacan. Fala para a gente, Lília, enquanto isso vocês vão olhando, o primeiro corpo, o segundo corpo, com 2 horas de canguru. Lília, fala para a gente, porque você que acaba que foi você que me levou e você que tirou as fotos que eu não esperava. Tem outras fotos, gente, tem fotos lindas, mas essa aí é a mais impactante. Fala para o pessoal, por que a sua inspiração, o que é isso para você, o que foi essa experiência? Bom, como era fazer parte do meu cotidiano de trabalho na UTI neonatal, me deparar com crianças totalmente desamparadas, também pela ausência da família, da mãe, inicialmente, né? E por mais que o serviço social fizesse buscativa, essa mãe não aparecia, como foi o caso da V, e isso nos angustiava muito, porque alguma coisa tinha que ser feita para que essa criança pudesse ter um mínimo de amparo. Não que as técnicas não o fizessem, mas era o amparo que a posição canguru poderia dar, já que, pelo método canguru, a mãe não poderia fazer, porque não se dispunha a ir, por problemas que não vêm ao caso aqui agora eu tecer mais comentários. E aí, como era proposta, e de muito bom grado e de braços abertos da equipe técnica todinha da UTI, bem como de toda a maternidade, abraçar o Instituto Bebê Canguru, essa disposição, essa disponibilidade, inicialmente pela Luciene, porque outras pessoas fizeram, né, Luciene, também, tentaram haver, mas inicialmente a primeira pessoa a ser feita foi você, a mudança foi emocionante, foi de emocionar, porque antes dessas fotos, eu tirei foto de você entrando, recebendo as orientações das pessoas com relação a todo o procedimento, né, a como pegar a ver inicialmente, e quando você tomou essa criança nos braços e foi posicionar em canguru, a mudança já começou ali já tinha uma mudança. Né? Os meus olhos e os olhos de quem estava lá dentro, e outras mães que assistiam isso, diziam, ufa,
ela tem alguém. E essa foto foi o ponto auge dessas horas passadas lá por você, nesse amparo belíssimo a ver. E foi tudo tão inusitado, né? A Lília tirou antes e depois, nesse momento, quando a fono veio comigo e a gente tirou junto a bebê e recolocou a bebê na cama, era essa bebê aí. Agora, veja o corpo. Lembra, Olha... Luciene, lembra que aí a fono chamou a pediatra neonatal que estava de plantão na época, que já estava acompanhando o caso, para assistir essa cena. Exatamente. Tinha uma pediatra lá. E sem contar o seguinte, que 2 semanas depois, né, que foi continuado esse trabalho, aí já veio mãe, porque sentiram uma melhora muito grande na V, depois veio mãe, veio avós, e com 2 semanas a V estava de lacinho na cabeça, a família em volta, e ela, uma bebezinha, a mãe, a avó materna, a avó paterna, enfim. Por quê? Porque houve um corpo que reagiu, e esse corpo animou. Depois que uma das coisas que a gente foi entender é que a família achava que ela ia morrer, que tinha que esperar sarar para depois ir lá e cuidar. Quando eles viram o corpo dela reagir, foi como assim, eu faço essa análise. É como se falasse assim, nossa, é isso, então é isso que precisa fazer? Porque talvez eles não acreditassem nas propostas, enfim, o resultado do corpo trouxe o adulto para cuidar mais dela. Se a gente pensar em termos da sedução, pensar em Marie Cuvier, isso funcionou, isso se deu. Muito bem. Então, só vou fechar por aqui para a gente poder conversar um pouco sobre, né, a vida amorosa. Quer dizer, quando a gente ama alguém, né, a participação do corpo nisso, né? Qual é a diferença de uma relação amorosa erótica de todas as outras, né? É que o corpo, né? A entrada de um corpo no outro está em questão. E aí, se vocês quiserem, né, colocar mais... Eu estou falando de sofrimento nas relações. E aí eu estou falando de um sofrimento que a gente tem no começo da vida, porque a gente perde a nossa moradia, né? E a gente recebe um amparo externo, claro que recebe. E ele é muito importante. E a ideia é que esse amparo seja o melhor possível. E ter um instrumento a mais para esse amparo ser o melhor possível é muito positivo, porque a gente não vai levar tanta dor. Eu estava comentando com as meninas sobre, antes de abrir, sobre, ele chama Gabor Maté, que é o maior, hoje um dos maiores pesquisadores sobre o vazio no peito dos grandes viciados em drogas, né? Ele trabalha em Vancouver com grandes viciados, e eles todos tiveram uma infância difícil, né? Quer dizer, a gente sabe que a coisa passa por aí, mas o que talvez não se saiba tão bem, e aí eu tenho muita vontade de divulgar essa ideia, que o Instituto Bebê Canguru, ele produz ciência e divulga, e a gente quer divulgar de uma maneira que chegue às pessoas, não é para internamente, de fato não é. A minha vontade é alcançar o mundo, pais, professores, né? Então, esse vazio tem tudo a ver, quer dizer, esse sofrimento da infância, ele começa antes do que se pensa, né? Não é a criança de 2, 3 anos, sei lá. Não, é desde o momento que a gente é dentro, um tanto, claro que sim, né? Mas a gente tem mais proteção das grandes mudanças dentro da barriga da mãe, né? Vocês querem fazer comentários?